a Bíblia neste momento para procedermos à leitura do texto sagrado. Epístola Universal de São Tiago, capítulo 5, versículos 13, 14 e 15. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Que Deus, na sua bondade infinita, nos auxilie neste momento a transmitir a sua palavra, que é revelação de Deus para todos que estão me ouvindo neste momento. Conforme o trecho lido, a nossa fala neste momento será a respeito de cura divina, do poder miraculoso do Senhor Jesus. Não é fácil falarmos atualmente deste tema, ou neste tema tão precioso, de tanto valor, dado as explorações a respeito de curas sobrenaturais que têm invadido a nossa pátria e o mundo a respeito de o uso do dom de Deus para levantar até recursos financeiros aquilo que é condenável pela palavra de Deus. Porém, não podemos obscurecer, não podemos ocultar, não podemos deixar de falar das verdades bíblicas. Cura é uma doutrina maravilhosa que está inserido na Bíblia. E Jesus é, assim, a saúde das nações. O profeta Isaías, ele profetizou dizendo que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. São verdades incontestáveis. E nós, mesmo diante de uma situação conturbada e de explorações, não podemos obscurecer o poder miraculoso do nosso amado Salvador. O Evangelho, na sua essência, traz para nós esta verdade. Porque, meu querido irmão, meu amigo, Jesus não mudou. Ele permanece o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele tem o mesmo poder. Ele opera as mesmas coisas. Ele está à disposição da igreja, à disposição dos crentes,
e coisas maravilhosas têm acontecido. Nós queremos dizer aos nossos amados ouvintes que na Assembleia de Deus, aqui em Natal, precisamente no Templo Central, nós oramos pelos enfermos no final de cada culto e obedecemos a palavra, ungimos-os com azeite em nome do Senhor. Deus tem feito muitas maravilhas, muitos milagres, tem curado muitas enfermidades e nós glorificamos a Deus por isto. Porém, o dom de Deus não podemos, através dele, usufruirmos recursos financeiros para nós ou para a nossa igreja. E absoluto, a Bíblia é terminantemente contra a este tipo de prática. Porém, Jesus cura. O que é que diz a palavra? O pastor Tiago: se alguém está doente, chama os presbíteros da igreja e os anciãos da igreja, e estes façam oração, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. A oração da fé sarará o doente. Isto é uma verdade bíblica. Nós não podemos fugir desta revelação da palavra de Deus. Deus tem curado de modo maravilhoso. Nós temos um testemunho na nossa família. Eu era pastor na cidade de Patu, no nosso estado, quando um dos meus filhos foi acometido naquela época por paralisia infantil. O vírus da poli alcançou o meu filho e eu fiquei muito martirizado com aquela enfermidade. Eu estava preparado para a qualquer momento Deus chamar um dos meus filhos, como me chamar também é comum, mas eu estava sem a menor preparação para uma enfermidade de caráter tão pesado assim. E nós levamos para a cidade de Catolé do Rocha, na Paraíba, onde tinha um especialista, e começamos a tratar do nosso filho. Ele perdeu uma perna imediatamente. Nós levávamos para a igreja, eu e a minha esposa, segurando num braço, o outro no outro, e ele com a perna que havia perdido riscava o chão. Ele se locomovia dentro de casa, rolando de um canto para outro. E nós começamos a gastar, e gastamos tudo que tínhamos, até que esgotamos, não podíamos gastar. E o médico especialista, ele foi sincero e nos chamou e revelou para nós o seguinte: a enfermidade ela está detida, era a sua evolução, porém a perda do menino, ela é irreparável. Ele vai viver o restante da vida assim como está. E aquela palavra de desengano nos deixou muito constrangido. Muitas vezes eu ia para a igreja orar, me ajoelhava, mas não conseguia coordenar as palavras de oração. Era pesado para mim. Porém, Deus operou segundo a sua complacência. No momento que eu resolvi quebrar os medicamentos que havia comprado,
me deu como que um desespero. Eu não posso dizer que foi de outra maneira. E eu disse assim: em virtude do meu filho permanecer aleijado, eu não dou mais medicamento nenhum a ele. Ele vai ficar sem medicamento. E eu quebrei os medicamentos no tambor de lixo. Parecia um desespero que havia invadido o meu coração. Porém, sem que eu observasse, logo mais, o milagre quando aconteceu, o minuto, a hora que havia acontecido, logo mais, o meu filho começou a andar, começou a correr, desenganado, e o seu pai desesperado, mas ele começou a andar. E hoje ele tem mais ou menos 27 anos de idade. É o Jailson. E ele é são e a mente também é sã. Estudou, trabalha e é aquele que prepara a programação. É o programador aqui na nossa emissora. De um modo que eu não posso fugir desta verdade. Jesus cura realmente. Ele cura na igreja, ele cura na sua casa, no campo, aonde você estiver. Se você puder crer na pessoa maravilhosa de Jesus, ele é o mesmo. Portanto, a palavra diz: chame os presbíteros da igreja. É uma fórmula, é de você acionar a sua fé, colocar a fé em ação e usar os recursos que a palavra de Deus manifesta para nós. Chama os presbíteros da igreja e estes façam oração ungindo com azeite em nome do Senhor, e a oração da fé sarará o doente. Que coisa maravilhosa! Quando nós olhamos para o Evangelho de São Mateus, no capítulo 10 e no versículo 8, quando Jesus comissionava os seus 12 discípulos para saírem num trabalho que eles não tinham experiência ainda, e Jesus mandou-os que eles saíssem pregando e evangelizando no seu nome. E no versículo 8 do capítulo 10 de São Mateus nós encontramos: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graças dai. Glória a Jesus. Então aqui está a revelação maravilhosa da palavra de Deus. Curai os enfermos. Quando nós pregamos o Evangelho, quando nós anunciamos o nome do Senhor Jesus, você tem autoridade de orar pelos enfermos e de curar os enfermos. Você precisa crer, apesar de que o trecho sagrado diz: chame os presbíteros da igreja e esses façam oração ungindo com azeite. É a forma bíblica e o aconselhamento. Porém, o poder de Deus, o dom de Deus, não está limitado a uma classe de pessoas na igreja. Você pode, como membro, como crente da igreja, se você pode crer, se você tem fé, você pode exercitar a sua fé e curar o enfermo que você visita em nome de Jesus. Não podemos, de maneira nenhuma, esconder esta verdade maravilhosa que encontramos na palavra de Deus. Nós, depois de Cristo ressuscitar dos mortos, nós encontramos a palavra de Deus que ele transmitiu, esta mensagem maravilhosa e santa, capítulo 16, verso 17 e verso 18, que diz: quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome expulsarão os demônios,
falarão novas línguas. Então, estes sinais seguirão aos que crerem. Portanto, os sinais, eles continuam acompanhando a igreja. Não podemos discutir nem há tempo, porque este ou aquele grupo de evangelhos não tem este dom, porque a palavra de Deus é clara, os sinais seguem aos que crerem. Portanto, nós, neste momento, queremos despertar a sua fé. Jesus pode te curar hoje. Nós vamos orar por você logo mais. E Deus vai operar virtude na sua vida e você vai sentir saúde lá onde você está ouvindo esta mensagem no seu rádio. Portanto, permaneça conosco.